Olá, pessoas queridas. É uma alegria muito grande estar aqui com mais um Domingo com Mantras. A Bhakti Vrindavani, minha companheira aqui do projeto Domingo com Mantras, decidimos dar início ao Domingo com Mantras após fazermos um curso de sânscrito para mantras com o Guru Sivananda. E desde então, nós abrimos essa sala, convidando as pessoas para contar sobre as suas experiências com os mantras e nos beneficiarmos, né, desse som que traz tanta paz para a gente. Então, hoje, nosso convidado é Radha Shakti Dasi. O nome dela espiritual é Roberta Medeiros. Ela é formada em História, terapeuta Ayurveda, praticante estudiosa da Bhakti Yoga há 10 anos, focada na tradição Gaudiya Vaishnava, e é coordenadora da mentoria do Bhagavad Gita, e membro do Krishna West. E o Barmansi Das, Jason G. dos Santos, é estudante de Bhakti Yoga desde 1999. Engenheiro florestal pela Universidade Federal do Paraná, Bhakti Sastri em 2004, professor de sânscrito desde 2005 e coordenador da mentoria de Bhagavad Gita junto com a Radha Shakti Devidas, Krishna West. E o tema que a Radha e o Barmansi vai abordar é o sacrifício da era, o mantra Hare Krishna. Então, muito bem-vindos a todos aqui. Vou passar a palavra. Boa noite. Boa noite a todos, todas. Muito obrigada pelo convite da Ana e da Vânia também. A gente está bem feliz de estar aqui hoje para compartilhar esse assunto que a gente gosta tanto. Exatamente. Eu vou abrir o compartilhamento de tela aqui. A gente vai fazer uma apresentação de slides e depois, no final, a gente abre um momento para perguntas, assim, a gente já estimula desde já que elaborem perguntas que possam vir a surgir, né, durante a apresentação, porque isso é muito bacana porque gera um diálogo entre a gente, né, então formulem perguntas que a gente gosta. Isso. Ponto importante, o áudio está ok? Estou conseguindo ver o slide, está tudo certo? Tá lindo. Então tá, a temática que a gente escolheu é o Sacrifício da Era, o Mahamantra Hare Krishna, e a gente quer explicar, assim, desde o princípio, cada um desses termos dessa temática. Sacrifício, que é yajna em sânscrito, a era que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Qual é o contexto que nós estamos vivendo, a questão de mantras, acredito que muitos de vocês já tenham visto bastante sobre, né? Afinal, o programa de domingo é sobre mantras, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre, e focar neste Maha Mantra, né? Este grande mantra Hare Krishna, que é bem conhecido assim, tem os Hare Krishna que cantam esse mantra, mas ele realmente é um mantra muito especial e a gente gostaria de explicar mais profundamente sobre isso. Isso. E para que ele tenha mais significado e compreensão, a gente vai tratar sobre esses princípios anteriores. Então, a gente vai começar trazendo uma pergunta. Nós nascemos livres? Nós somos livres por essência? Tem uma frase desse filósofo Jean-Jacques Rousseau: o homem nasce livre e em toda parte encontra-se acorrentado, trazendo uma relação social, sociológica do processo. Essa visão de Rousseau, ela é bem focada na ideia de que a sociedade vai criando padrões de aprisionamento, né, para o homem, assim, para a mentalidade, a educação da infância, justamente essa ideia de preservar
a liberdade de pensamento, de criatividade da infância para não ir podando o indivíduo e tudo mais. Como se o indivíduo não nascesse com certas limitações já presentes, né? Exato. E já Sócrates, Platão, Pitágoras, eles tinham conceitos em comuns, que era a questão da existência da alma, da reencarnação e da lei do karma. Esses filósofos gregos, né, eles usavam termos diferentes dos que a gente está acostumado a usar hoje, porém, os seus conceitos eram muito similares aos conceitos que nós encontramos na literatura védica, né? Exatamente. Era Platão que trazia o plano das ideias? Sim. Então, e os Vedas, eles vão mencionar a Srila Acharyadeva, Hridayananda Das Goswami, ele traduz que nós temos em tempos imemoriais um cárcere profundamente psicológico, que é o que nos ata a essa existência. Então, podemos trazer uma resposta a essa pergunta, se nascemos livres. Em suma, nós já nascemos com uma carga kármica anterior, né? Já nascemos no determinado local, na determinada forma, porque já estamos pré-condicionados a este karma. Lembrando que karma é a lei natural de ação e reação. É uma das leis do universo, né, que regem esse universo. Essa conclusão que Hridayana Das Goswami traz, ela é o fim de uma sequência de raciocínios, né? Então, o entendimento que no fim das contas, a alma espiritual, o cárcere dela é meramente por uma questão de concepção da realidade, né? Então, de identificação, porque assim como a gente identifica esse mundo como a realidade plena e absoluta, e a gente muitas vezes, né, acaba vivendo como se ele não fosse acabar a qualquer momento, porque a gente não sabe quando que vai acabar essa existência nesse personagem que a gente está, né? E a identificação com o corpo no qual nós estamos habitando, né? Então, identificar esse mundo como plenamente real e perene, e esse corpo como perene, como sendo o eu, de certa forma. Né? Vamos dar sequência. Concebendo essa nossa limitação e esse nosso aprisionamento kármico de ações e reações, estamos presos às reações de nossas ações do passado, entramos com o conteúdo Yajna. Yajna, Srila Charadeva, Hridayananda Das Goswami, Howard Resnick, ele traduz como ciclo de oferendas. Então, o que seria esta concepção de Yajna? Partindo do ponto que a gente existe e partindo do ponto que estamos atados a essa rede kármica de ações e reações por vidas e vidas e vidas, então adentra a ideia de que existe um processo para nos libertarmos desse cárcere. Mas como funciona, qual é a proposta desta libertação, né, desse cárcere? E para que se libertar, né? Ou do que se libertar? A resposta já foi dada antes do porquê, do que são dos cárceres psicológicos, né? Da nossa visão de mundo que nos condiciona. Então, o Yajna, ele vai atuar de diversas formas, principalmente com o princípio de compreender todo um processo hierárquico da existência. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar no chá. Esse chazinho aqui. Vamos ver o que que tem e o que que está imbuído aqui nesse chá. Tem a água, que não fui eu que fiz, nem era da chá. Existe... É o chá do quê? Esse é chá de hortelã. Então, tem um hortelã, que não fui eu que fiz, nem era da chá. Tem o barro aqui, que é uma xícarazinha super chique de barro, que alguém manuseou e preparou dessa forma. Esquentamos essa água no fogão, onde alguém preparou esse fogão, que alguém deslocou, trouxe o gás de algum local até aqui, que fez a mangueira e que fez esta casa e que fez todo o processo. E se a gente for observar quem foram os ingredientes ou quem auxiliou para que a hortelã crescesse, o sol, a lua, a chuva. Então, este chá, ele está atrelado a tudo isso. Pense só, um mísero chazinho, né?
ele está conectado com todas essas histórias, né? Todos esses pontos. Então, imagina só, né? Ele está falando meramente de um chá. Agora a gente poderia fazer a mesma avaliação para tudo que nos rodeia, inclusive a roupa que a gente veste, enfim, toda a parafernália que nos rodeia, e mesmo a questão dos alimentos, as frutas que brotam nas árvores, né? Os alimentos que brotam no chão e tudo mais. E aí a gente vai chegar à conclusão de que ser completamente independente é altamente falso. Não existe tal coisa na condição de almas em um mundo material como nós estamos, né? Nós somos completamente dependentes. E, inclusive, Aristóteles já falava sobre isso na questão do argumento da contingência, no qual ele dizia que era basicamente um argumento relacionado com causa e efeito, né? Que todo efeito tem a sua causa e contém os atributos da sua causa no seu efeito. E se você vai assim nessa rede de causa e efeito, você vai chegar até algum conceito filosófico similar à ideia que temos de Deus, no caso, né? Ou a Deus, né? No fim das contas. E é muito interessante, assim, a gente observar como Krishna apresenta isso na Bhagavad Gita, né? Porque ele vai estar trazendo justamente a ideia de que nós já nascemos recebendo muito. Isso é muito básico, assim, nós nascemos recebendo muito que não veio do nosso esforço, diretamente, né? Então a gente já está num lugar que já tem o sol, que já tem a lua, que já tem o calor, que já tem a água, que já tem a comida, tudo já estava preparado quando nós nascemos. Então quando a gente faz o processo de yagna, a gente está botando a roda do universo, a roda cósmica, desculpa, eu sou um kármica aqui, né? Mas era cósmica, para girar. Né? É o ciclo de agradecimento, de gratidão, no qual eu reconheço e reforço na minha psique, eu estou criando um padrão dentro da minha psique de humildade e consciência. Isso a gente não está inventando nada aqui, isso é basicamente a ciência do yoga apresentada na Bhagavad Gita por Krishna. Ele está trazendo essa ideia de sempre oferecer tudo que vem até você, porque certamente não veio unicamente pelo seu mérito. Exatamente. Né? Esse é o grande ponto, essa grande sacada que dá o start, dá o início do processo do yagna. É essa percepção de que não somos o umbigo do mundo. Né? Porém, qualquer tipo de yagna vai nos levar a esse processo de libertação? De acordo com o Bhagavad Gita, não. Só uma oferenda verdadeiramente espiritual dissolve o karma do indivíduo. Então, o yagna, ele visa, ou para que ele funcione, ele precisa de algumas informações, ele precisa de conhecimento do indivíduo para a execução apropriada. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas o primeiro de tudo é o reconhecimento que a energia material nos influencia com os modos da natureza, bondade, paixão e ignorância. Esses modos, eles também estão presentes no ritual de oferenda, no sacrifício, nesse processo consciente de entregar. Eu posso entregar de determinadas formas. Por exemplo, eu posso entregar para deixar aqui um papel como se fosse um presente, algo valioso para ela. Posso entregar, pega aí, posso jogar nela, né? Tipo, de acordo com o humor, com esses modos atuando em mim, eu vou reagir ao mundo de determinada maneira. E nesse processo de oferenda, a mesma coisa. Na prática, a Bhagavad Gita vai mencionar que aqueles que estão no modo da ignorância, que estão em tamas, eles só vão identificar superiores que estão nesse mesmo espectro. Então, espíritos, seres não muito elevados, ele se conecta com eles. Isso já é bom? Já é bom, porque ele já está saindo do local do umbigo. Mas é o fim? Não, não é o fim. No modo da paixão, o indivíduo começa a identificar, poxa vida, tem alguém que coordene e reja, tá certo? Reja? Que faça o regimento, que coordene o sol. Ah, se tem essa pessoa, eu vou servi-lo, eu vou adorá-lo. Porque esse sistema de yagna não é nada artificial. A gente faz naturalmente, o dia a dia. Por exemplo, a gente coisas super padrões, né? A gente, quando era criança, ia para a escola e nossos pais ensinavam a levar uma maçã para o professor ou algo desse gênero, né? Isso é yagna. Estou reconhecendo que o professor é superior a mim e tem algo para me oferecer, e eu estou reciprocamente tentando oferecer alguma coisa para que eu tenha merecimento deste conhecimento a qual o professor vai me passar. Isso é yagna. Então,
O Yajna no modo da bondade é aquele que Só, você... só uma, desculpa te Tá, interromper, pode mas falar. só para fazer um complemento do Yagna no modo da paixão, para deixar fechado, assim, entendido o conceito. O princípio do modo da paixão de Radyoguna é o egoísmo. Então, tudo que é Uhum. coordenado pelo egoísmo é modo da paixão, né? Então, o modo da ignorância, ele nem está visando o auto-benefício tanto assim, ele só está visando o desfrute, que é uma plataforma um pouco mais abaixo. Uhum. Mas o modo da paixão, ele está visando benefícios pessoais. Então, ele faz adoração religiosa para ter uma boa vida financeira, para ter uma família feliz, enfim, ele não está focando a sua prática espiritual em libertar-se do cativeiro da existência material, esse plano psicológico de achar que a gente é um corpo perecível, Uhum. né? Então ele Uhum. está fazendo isso para poder fazer a manutenção da vida material dele aqui nesse plano. E esse é considerado uma prática religiosa apaixonada, né? No modo da paixão, assim, que não liberta o indivíduo. Isso. E no modo da bondade, entra naquela percepção que o indivíduo, opa, pera, existe da mesma forma aqui no Brasil, por exemplo, existe lá os deputados estaduais, deputados federais, governador, prefeito, e vai subindo, subindo até chegar no presidente. Logo, se eu conseguir entrar, cada um tem a sua função, porém, todos eles são ramificações, vamos pensar assim, são expansões do presidente. Eles têm um cargo social a qual ele está organizando a sociedade de uma determinada maneira. E o presidente é o representante maior disso tudo aqui no Brasil. Então, se eu conheço e percebo que quem obtém, não, quem dá o resultado dessas ações é o presidente, ele que outorga, ele sanciona as coisas finais lá em cima, as coisas mais importantes para a nação. Logo, então eu vou tentar chegar no processo de recíproca para com ele, né? Uhum. Então, da mesma forma que a gente enxerga este processo aqui, existe esse mesmo processo no cosmos. E com inteligência a gente pode pensar, caramba, existem tantos senhores, administradores do universo e tudo mais. Quem é o senhor dos senhores? Quem é o Parameshvara? Existe Ishvara, que é literalmente o controlador. Daí, existem muitos pequenos Ishvaras. O controlador do sol, o controlador da chuva, o controlador das águas, o controlador do vento, o controlador disso, daquilo. Mas existe o Senhor dos Senhores, que é o super senhor, Parameshvara, né? E esse Parameshvara seria a pessoa a qual a pessoa, no modo da bondade, vai direcionar os seus esforços para servi-lo, agradecê-lo, fundamentalmente, para que todas as outras coisas aconteçam. Porque ele vai seguir esse raciocínio da causa e do efeito, né? Ele vai buscar o que é chamado no Brahma Samhita, que é até um curso que o Guru Sevananda estava dando, um grupo de Sim. estudos, né, do Brahma Samhita, que é o Sarva Karana Karana, que é um dos versos, um trecho de um dos versos do Brahma Samhita que vai falar aquele que é a causa de todas as causas. Então, a causa última, né, de onde todas as causas se manifestam. Uhum, uhum. Então, o indivíduo direciona seus esforços para satisfazer ele. E, espiritualmente falando, qual é a consequência disso? Da mesma forma que não adianta a gente regar cada folhinha da árvore, ela não vai ficar plenamente saciada. O que vale, o que é mais correto? Que a gente regue a raiz. Então, chegar na fonte, chegar na origem, oferecer nossa gratidão à origem, automaticamente nutre e satisfaz toda a árvore. E esse é o princípio de um yajna no modo da bondade, é regar a raiz da árvore, e não as folhas, não o tronco. Para que ele é baseado numa reflexão espiritual, né? Ele é baseado no exercício da razão espiritual, que é o que nós chamamos de Buddhi, que é de onde vem a palavra Buda, por Uhum, exemplo, né? Que é a razão iluminada, a razão em yoga, em conexão verdadeira. exato. Então, agora essa frase deve estar fazendo mais sentido, né? Então, só uma oferenda verdadeiramente espiritual dissolve o karma do indivíduo, porque é um processo, o processo espiritual ele é um processo genuíno, real, ele não é de autoenganação. Então, o Uhum. indivíduo que está se conectando com a fonte, com a causa de todas as causas, ele está automaticamente desfazendo essa percepção psicológica de que ele pertence a esse mundo material. Ele sabe que ele tem uma identidade superior,
que não provém dessa natureza material. Então é justamente a questão de como ele vê o Supremo, ou se ele não vê o Supremo, como ele vê, se ele vê ou não vê, né? E como ele vê a si mesmo, a identidade a qual ele concebe sobre si. E isso vai muito além desse papo de autoestima, autoimagem, vai muito além disso. Esse conteúdo do yoga é sobre justamente o fato de nós acharmos, estamos convictos psicologicamente de que somos esse corpo material que vai morrer a qualquer momento, né? Mas aí, Srila Prabhupada, que é quem trouxe esse conhecimento todo que todos os devotos, né, compartilham sobre o Bhagavad Gita, Bhagavata Purana, etc. Ele vai falar assim, ok, agora você já recebeu a informação de que você é uma alma espiritual, Satit Ananda, né? Sat, eterno, Chit, pleno de consciência e conhecimento, e Ananda, pleno de bem-aventurança, que não tem nada a ver com essa felicidade material oscilante, sukha dukkha, que a gente experimenta aqui. Agora que você já sabe disso, como que age na plataforma da alma, né? Porque uma informação a qual não gere uma ação, ela pouco valia tem, né? De fato. Ela tem que ficar tão madura ao ponto que ela se torne o modus operandi do indivíduo, né? E quando essa informação de que nós somos uma alma se torna o modus operandi do indivíduo, é o que nós chamamos de uma alma liberada, de que uma alma que atingiu o que nós chamamos de samadhi, né? Liberação total. Exato. Então, a gente pode observar que o yajna, existe o yajna para o estabelecimento do dharma, da justiça no mundo. O yajna, ele faz, como a Arana mencionou anteriormente, o ciclo cósmico, a roda cósmica girar beneficamente para todos os seres. Isto é perpetuar a justiça eterna dentro do universo. E o yajna também para o nosso desenvolvimento moral e espiritual, porque entendemos que somos parte do todo. Não somos seres separados e isolados, ilhas que não têm nenhuma relação, e outra pessoa, e outro animal que se vire. Não, não. Temos responsabilidades. Então, desenvolvimento moral e espiritual, porque além das responsabilidades físicas, materiais, temos um propósito espiritual, metafísico. Só para trazer um exemplo aqui em relação a isso, quando nós nos vemos separados do todo e a gente não executa esse raciocínio do yajna, acontece o que a gente vê acontecendo no mundo hoje em dia, por exemplo, em relação aos animais, né? Então você tira a vida de um ser para comer e você não tem como repor aquela vida. Você não tem como repor aquela vida. É muito gritante isso, né? Você tira algo que não foi você que gerou, então você não tem como recolocar aquilo ali de volta no mundo, na existência, no caso, né? Então é uma coisa completamente injusta nesses termos. E em termos de justiça, de Dharma, a gente pode ver também que quando a gente não reconhece o autor de algo, as pessoas falam, isso é injusto, né? Ou, essa pessoa roubou, você fez uma tese acadêmica e alguém roubou e colocou o nome dela. Nossa, isso é injusto, né? Porque a pessoa roubou a tese dela e, enfim, tomou os créditos para ela, né? Então, esse é um exemplo que a gente pode dar em termos de estabelecimento de justiça, reconhecer a fonte das coisas, né? Porque quando o indivíduo se identifica como sendo a fonte de coisas que ele não é a fonte, isso gera um outro cárcere psicológico de identificação. E ele nunca consegue se conectar com a identidade verdadeira, né? Exato, exato. E continuando, o yajna para obtenção de conhecimento de nossa origem, entendendo a origem como a raiz da árvore que eu mencionei anteriormente, ou Deus, né? Essa causa de todas as causas, Sarva Karana Karana, e yajna como reciprocidade amorosa, que é o clímax do processo do yajna, que é compreender que esta causa de todas as causas é um indivíduo que nos quer bem, que é justo, que é bondoso. Vamos já tratar aqui mais para frente. E aí, isso aqui, essa reciprocidade amorosa, ela vai superar muito a concepção religiosa de que eu tenho que fazer o que é correto para que eu não seja punido. Então, vai muito além dessa prática baseada em medo, que infelizmente foi muito fomentada, né, por uma concepção fanática da realidade metafísica, espiritual que a gente cultivou historicamente no Ocidente, né? Então, essa é propaganda do medo, né, em termos da vida espiritual, assim.
E essa não é o raciocínio correto, né? O raciocínio é entender, através da razão espiritual, como que funciona a realidade. Como que funciona a realidade espiritual, como que funciona o cosmos, onde nós estamos, quem nós somos no meio de tudo isso, né? Exato. Então, esse Yajna nos reconecta à nossa origem. Então, e tem um ponto importante que, principalmente para aqueles que estudam a literatura védica, estudam os Upanishads, estudam a Bhagavad Gita, o Yajna transforma tudo em Brahman. O que isso quer dizer? O Yajna é o ato de oferenda. Eu vou oferecer esta ação que eu estou fazendo agora à origem. Eu vou oferecer essas minhas palavras à origem, a Deus, a esta pessoa, para que haja essa recíproca, como um manifesto de agradecimento por existir, por estar aqui, me reconectar com essa essência da minha existência, né? Então, o que significa tudo se transformar, Brahman? Tudo se torna espiritual. A partir do momento que eu estou conscientemente atuando numa plataforma de yajna, de sacrifício, de oferenda amorosa, eu estou fugiu a palavra agora. Estou transcendendo a matéria. Eu estou transformando tudo em espírito. É justamente como Krishna explica para Arjuna na Bhagavad Gita, essa ideia de que ele tem uma energia inferior e tem uma energia superior, né? Que a energia inferior é essa matéria, né? Que, como ele vai explicar, desde o ponto máximo da matéria, do planeta mais elevado ao planeta mais inferior, no caso, dos planos cósmicos dimensionais que existem, só existem misérias, porque existe nascimento, velhice e morte. Esse ciclo, não importa em que ponto do cosmos a entidade viva esteja, ele vai estar acontecendo. Essas leis vão estar acontecendo de diferentes manifestações, em tempo, principalmente, mas elas vão estar acontecendo. E existe essa energia superior, né? E essa energia superior, ele fala, lá não é governado nem pelo Sol nem pela Lua, no caso, que são meros instrumentos artificiais dessa realidade material. É o meu próprio corpo, Krishna vai dizer, que emana a luz desse ambiente superior, no caso. E o Sol e a Lua são meros atributos estéticos e não funcionais, como aqui nesse mundo material, né? A lâmpada aqui do nosso universo. Bate muito, né, com a ideia do mundo das ideias e o mundo das ações, essa distinção que Platão apresentava para a gente, né? Quando a gente aplica, quando aqui no plano material a gente age com esta mentalidade, reconhecendo esse sistema de Yajna e reconhecendo a metafísica por detrás das ações, estamos agindo partindo do ponto do espírito, da espiritualidade, né? E um ponto importante descrito na Bhagavad Gita, que é ok, tudo vira Brahman e tal, mas Brahmanohi Pratishtharaham. Krishna menciona que ele é a base do Brahman, ou seja, ele, mais uma vez na Bhagavad Gita, nesse verso, confere que ele é a causa de tudo, ele é a origem daquilo que origina tudo. E como é descrito também, a Krishna tem infinitos nomes, né? Então, as formas como vai se referir a ele, lá os muçulmanos vão chamar ele de Allah, que está se referindo às suas vibhutis, às suas potências, porque significa aquele que é o Todo-Poderoso, né? Então, vão ter diversas formas de denominar, mas o conceito filosófico é importantíssimo, porque existe um conceito, a gente tem, assim, muito forte a teologia cristã no Ocidente, né? Então, a gente tem essa ideia de Deus. Mas na literatura védica, além de todos os atributos presentes na teologia cristã, a gente tem uma série de descrições e atributos muito minuciosos acerca desse ser absoluto pessoal, né, que manifesta toda a realidade. E essa questão do Yajna transformar tudo em Brahman é realmente como uma pedra de toque, porque uma energia superior é natural que ela cause um efeito na energia inferior, e não o contrário. Ou seja, que ela transforme a energia que é inferior. Da mesma forma que quando você conhece... Deixa eu mexer ele. Só um momento, gente. Com licença. Tem um gatinho aqui que... É que tem um monte de bichinho na janela e ele tá enlouquecido. Daí, pra não fazer barulho, ele vai ali abrir. Mas, justamente, desculpa aqui retomando, essa energia superior, ela vai atuar nessa energia inferior.
de forma que ela cause uma transformação. Então, quando o indivíduo está tendo uma prática espiritual, religiosa, e ela fica em dúvida se aquilo tem uma valia ou não, é porque nós não vamos ter avaliadores materiais para isso. Mas como a energia da prática do Yagna, da entrega espiritual, do yoga, da conexão espiritual, ela vem de um plano superior de conceitos e relacionamento, sim, ela tem um efeito instantâneo, basicamente. Mas nós não temos avaliação material para isso. A avaliação material que a gente vai ter são os sintomas descritos nas escrituras de virtudes, né, que se manifestam naquele indivíduo, determinados comportamentos, como vairagya, desapego da matéria, por exemplo, né, uma sabedoria de natureza superior e várias outras características que se manifestam no indivíduo que está nessa plataforma de Yagna e Yoga. Vamos passar. E agora vamos pensar na aplicação desse conceito de Yagna para a era a qual estamos, né? Então, as escrituras elas vão descrever que o universo ele tem um período cíclico de 4 eras, que é Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. E não vou entrar em detalhes agora sobre essa questão das eras, porém, o que é importante conceber? Que existe um declínio entre a primeira era e a última era. Declínio de quê? Declínio de bondade, declínio de virtudes, declínio de pureza. Então, estamos na última era, na 4ª era. Só para uma coisa deixar clara, não é tipo Gênesis e Apocalipse, tá? Quando a gente diz que a gente está na última era, é literalmente um ciclo que fica rodando infinito, eterno. Então não tem um fim. Ele, depois que terminou a última era, recomeça a primeira e segue o baile. Né? Segue a dança. Então, a gente está nessa última era. Então, vivemos pouco, somos mesquinhos, arrogantes, cobiçosos, nossos sentidos são super aflorados, que a gente não consegue controlá-los apropriadamente, nossa vida é bem curta. E existem várias qualidades de Kali Yuga descritas nas escrituras, né? Qualidades no sentido pejorativo. Desqualidades. Desqualidades. Né? E para cada era existe um yagna recomendado. Lembrando, né, que o yagna é esse processo de fazer a roda cósmica girar. Então, para esta era, para Kali Yuga, o que faz a roda girar proeminentemente, eficientemente, é o Hari Nama Yagna, que é o cantar dos santos nomes, é o cantar dos nomes de Deus, é o cantar dos nomes da causa de todas as causas. Né? Então, isso é descrito, né, nos textos que, como o Prabhupada apresentava, né, que é esse senhor que está nas 2 fotos, para uma doença muito grave, um remédio muito poderoso, né? E ele explicava que esse método do canto de mantras, ele é simples e sublime. Então, se a gente for pensar numa personalidade que é toda misericordiosa, bondosa e que dá chances infinitas, né, para os seus filhos, no caso, que não é alguém que colocaria um filho seu no inferno eterno por um erro, né, um conceito, assim, uma ideia teológica inconcebível, na verdade. O indivíduo desses, ele conseguiria estabelecer um método, uma prática espiritual que fosse extremamente acessível e extremamente poderosa, para que a gente realmente pudesse chamar ele de misericordioso e bondoso, no caso, né? Claro que, independentemente de ser misericordioso e bondoso, ele nunca pode passar por cima de um princípio ontológico, que é o livre-arbítrio das entidades vivas. Tá tudo bem? Tinha fechado tudo. Não tá passando o slide? Tá passando o slide, mas não estávamos aparecendo. Ah, tá. Eu achei estranho aqui quando eu abri que não tava aparecendo. Desculpa, gente. Voltou? É pra ter voltado. Bom, então, como é descrito nesses textos, para Kali Yuga, a recomendação é o cantar desses nomes mântricos, né, do Supremo.
justamente pelo conceito que está atrelado a essa ideia de supremo na literatura védica, que é essa ideia de um ser absoluto, do qual tudo que emana dele tem os mesmos atributos dele mesmo, senão ele não poderia ser um ser absoluto, no caso, né? Então, o nome não é uma limitação, bem pelo contrário, ele identifica uma personalidade, e só uma personalidade pode ter atributos de consciência, de ação, de escolha, etc, né? Então, quando nós normalmente falamos falas completamente antifilosóficas, tipo o universo quis, mas não atribui esse querer a um indivíduo, e sim a algo que não tem individualidade, por isso não pode possuir consciência, de certa forma, porque consciência tem que ser consciência de si também, e para isso tem que existir um ser que tenha consciência de si. Então a gente basicamente está querendo anular o fato de que tem uma pessoa por trás desse querer, né? São, assim, formas escusas da gente fugir de raciocínios filosóficos e justamente do que é chamado na Bhagavad Gita de Buddha Yoga, né? Que é essa iluminação da razão espiritual mesmo. Então, quando a gente usa um nome, é uma forma da gente conseguir se comunicar com esse ser absoluto, né? Através de uma das suas potências. E é deixado bem claro que são infinitos nomes presentes, mas que certos nomes da própria escolha desse indivíduo são manifestos como, pode passar o próximo slide, como um avatar vibracional, né? Da mesma forma que a gente concebe o termo avatar para personalidades, e avatar significa algo que desce de uma plataforma superior, e esse ser que desce de uma plataforma superior, ele não é simplesmente, não precisa ser meramente uma pessoa, ou ele pode se descer em forma de som, né? E quando a gente fala descer de uma plataforma superior para outra plataforma, a gente está falando de uma plataforma que é completamente transcendente. Não é uma plataforma cósmica superior para uma plataforma intermediária material, de uma né, dentro do universo material. É de uma plataforma fora das leis do universo material para a plataforma do universo material. É isso que se refere à ideia de avatar, né? Então, o avatar vibracional é um avatar em forma de som, né? Exatamente. E como a gente havia mencionado, esse indivíduo, essa causa de todas as causas, que gentilmente desce, né, para se relacionar conosco de maneira amorosa, ele é justo, ele é plenamente justo e não é ciumento, né? Porque esse não é ciumento é engraçado, mas a configuração que a gente estrutura de um Deus dentro de da nossa cultura cristã, não necessariamente culpa da filosofia cristã em si, mas mais por culpa da questão superficial a qual a gente recebe indiretamente, a gente acaba vendo um Deus como um Deus ciumento, que se não estamos oferecendo yagna para ele, ele irá nos punir, né? Não é essa a condição, não é este o processo. Ou, se eu cantar o seu nome errado, ele não vai me ouvir. Pense só, se você tem para quem tem filho, essa analogia vai ser ótima. O filho, quando é pequeno, ele não vai se falar teu nome direito. Mas vai falar papai, mamãe, papá, não, nem vai falar papai direito, né? Então, existe uma diferença muito gritante nesse processo de identificação ritualística e relação, reciprocidade amorosa. E o foco do que as escrituras apresentam é que esse yagna, no seu clímax, ele está dentro dessa concepção amorosa, de relacionamento amoroso. Então, ali Deus e seu nome não são diferentes, né? Porque a gente trouxe ali a questão do conceito absoluto. E Deus não é justo e não é ciumento é ótimo, né? Tem um ponto interessante desse Deus e seu nome não são diferentes, né? A Radha Shakti mencionou por um espectro, só rapidinho trazer por um outro lado também, que ele, Deus, essa causa de todas as causas, ele está além da nossa concepção intelectual. Porém, ele pode se revelar para nós, né? Ele tem essa condição, por mais que ele esteja além da nossa concepção, se tornar perceptível, reconhecível, né? Se torna cognoscível, né? Porque se Deus não pudesse se o Supremo, se o Absoluto, se Ishvara, se Purusha não pudesse se apresentar ou se fazer conhecível, ele teria uma limitação. Exato. E se é um ser completamente ilimitado, então ele tem toda a capacidade de se tornar cognoscível às almas que entram dentro do campo de realidade dele, né? Isso.
Então, aqui um conceito fundamental assim para essa prática de mantras e para essa prática do yoga, para essa prática do yagna, que é esse oferecimento amoroso, consciente de como a realidade espiritual e cósmica funciona, é Buddha Yoga, que é agir com inteligência espiritual. Né? Somente uma prática que ela é consciente, na qual a pessoa entende o que aquilo significa e como aquilo funciona, pode ser uma prática que vai resultar numa rendição genuína. Aquilo que nós não entendemos de verdade, não estou dizendo que precisa ser de uma forma complexa, mas de verdade, que a gente não entende de verdade, a gente não vai conseguir se render àquilo totalmente, né? Então, a prática de mantras é uma prática científica, né? Já tem um monte de publicações científicas sobre o efeito no sistema nervoso de canto de mantras e tudo mais. Então, é uma coisa, assim, fantástica, que a pessoa pode acabar, se ela faz isso numa plataforma Karma Kanda, eu vou recitar um mantra para eu ficar calmo, ou só para... Mas existe muito, muito além dentro dessa ciência dos mantras para ser oferecido para a humanidade mesmo. Aí tem outro ponto importante para uma vida dedicada ao mantra é uma vida com princípios. Os conceitos básicos que está descrito lá no Yoga Sutra, né? Yamas e niyamas, as condutas, saber como lidar com o mundo e consigo mesmo. Então, isso com um princípio extra, que é de fruto de Buddha Yoga, que é Nishkama Karma, que é agir sem kama, desejo. O que esse sem desejo quer dizer? Sem desejo dos resultados, sem ficar apegado aos resultados, como se nós fôssemos os responsáveis únicos para que os resultados aconteçam de determinada maneira. Não somos os únicos e não somos os senhores desse resultado, e esses resultados não nos pertencem. Este é o conhecimento maior de Yajna. Por isso, entregamos aquilo que não é nosso ao Yagneshwara, o senhor do Yajna, né? Que é Deus. Só para fazer uma observação em relação a isso, de forma alguma esse conceito de niskama, sem desejo, é um conceito pseudo-budista, porque nem sequer isso é budismo, que é uma ideia nihilista de que o indivíduo vai ter que anular os seus desejos. Não existe tal coisa, a gente nunca vai deixar de desejar. É deixar de desejar materialmente, baseado em princípios egoístas, para desejar espiritualmente. Para que a gente encha um copo de água, a gente não tira o ar antes, a gente coloca a água e o ar sai naturalmente. Então, se preenchendo de desejos espirituais, baseados em yamas e niyamas, o indivíduo vai conseguindo se libertar de desejos materiais. Exatamente. E o último ponto, que é fundamental, que é a base da base do yoga e é o primeiro significado que Krishna traz como yoga na Bhagavad Gita, é samatvam, equanimidade. Viver uma vida amorosamente disseminar este conhecimento para a sociedade que sofre, minimizar, reduzir o sofrimento social através do conhecimento espiritual. Então é basicamente isso. Acho que tem mais um slide. Acho que tem o último, fechamento. só para fechar, que a gente está apertadinho ali para abrir para as perguntas. Exato. Então, para fechar, ponto muito importante aqui. Sem Buddhi, sem inteligência racional espiritual, não há Yajna. A gente precisa saber o que estamos fazendo. Por que estamos fazendo? E sem Yajna, não há Yoga. Lembrando que Yoga é conexão. Como é que a gente vai se conectar com aquilo que a gente não concebe, não conhece, não identifica, não sabe se é para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo? Como é que funciona isso? Como é que funciona? O que é isso que eu tenho que me conectar? Então, este é o ciclo. E isto é o Yajna, e esse é o fundamento para que possamos cantar apropriadamente, com a consciência correta, o Maha Mantra, o grande mantra Hare Krishna. Este Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Compreender que com esses santos nomes a gente consegue fazer todo o processo de oferenda complexo que a gente mencionou anteriormente, de maneira muito simples e, como o Srila Prabhupada diz, sublime. Então é isso que a gente tinha para apresentar hoje. Às vezes a gente se prolonga um pouquinho, mas Às vezes. Mas acho que a gente conseguiu trazer o que a gente queria, assim. Aqui tem nossas redes sociais para quem quiser acompanhar um pouquinho da nossa forma, né, de apresentar. E que está dentro da sucessão discipular, que a gente faz parte também, né, deixando claro que a gente não está inventando conceitos por causa da nossa meditação, que chega, né.
A gente está compartilhando um conhecimento que vem de uma sucessão discipular e que, através da nossa prática, nós gradualmente realizamos, né? Então, é isso. Vou fechar aqui os slides e quem tiver algum comentário, se fez sentido, se não fez sentido, se tem alguma pergunta também para trazer, gostaria de ouvir. Agradecer a Brabase e a Arada pela explanação aqui e pela ilustração dos slides, que ficou tão bem, né? E os microfones estão, se vocês quiserem fazer algum comentário, pode desmutarem. Então, Prada e Brahmarsi, foi muito bom o que eu consegui ver, porque eu estou aqui num sítio e a minha conexão caiu 4 vezes aqui, então eu vi só uns pedacinhos. Mas os slides estão lindos e eu gostaria de pedir para vocês, para muitas pessoas aqui que eu acho que talvez não conheçam, para dar uma breve explicação, assim, ou uma tradução do Mahamantra, por favor. Obrigada. Então, sobre esse Mahamantra Hare Krishna, ele é composto de 3 palavras, né? Hare Krishna e Rama, no qual tem aí 16 repetições ali dele. E, basicamente, tem várias formas da gente interpretar, todas dentro de uma mesma lógica, evidente. Então, assim, Hare é no vocativo de Hara, que é referente à energia feminina de Krishna, Shrimati Radharani, no caso, que é justamente a potência de prazer do Supremo, que não é diferente dele mesmo. Então, a potência de serviço, de prazer, de rendição, de devoção, no caso. Krishna significa literalmente aquele que é o todo atrativo. Então, aquela pessoa que atrai a todas as entidades vivas no universo, né? Então, tudo aquilo que todos buscam, em qualquer coisa externa que possa existir, só se encontra em plenitude neste ser. Exato. Pode continuar. Irama significa que este Krishna, que é o todo atrativo, que atrai a todos, ele também é a fonte de todo o prazer. Então, quando entramos em contato com ele, identificamos a verdadeira fonte de Ananda, de bem-aventurança. E essa Ananda, essa bem-aventurança, diferentemente do que a gente pode pensar assim num conceito de liberação, imagina assim, né? O indivíduo atingiu uma liberação do ciclo de nascimentos e mortes, e aí ele está residindo no que a gente chama de Brahma Jyoti, que é uma liberação impessoal, não baseada em emoções espirituais ou em amor espiritual, né? Uma liberação quase técnica, mas isso é conteúdo mais técnico, eu não vou entrar em detalhes. Mas essa Brahmananda, que é essa paz, né? Porque desejar paz é realmente desejar muito pouco, vou ser bem sincera, assim, porque paz é só uma consequência natural de cumprir com o Dharma. E se cumprir com o Dharma tirar a sua paz momentânea em alguns momentos, e que ok, sabe? Porque desejar só paz não é como meta, não é nem um pouquinho assim altamente louvável, porque quem deseja só paz não está desejando cumprir com leis e justiças superiores necessariamente. Então, essa bem-aventurança estável dessa plataforma de liberação impessoal, ela é ínfima, é uma felicidade assim sem alterações, seria um gráfico assim retilíneo. Mas essa plataforma de liberação baseada em prema, que é esse termo sânscrito referente a amor espiritual, né, que provém da devoção, dessa rendição sem desejar nada em troca, ela é chamada de premananda. Então, a bem-aventurança proveniente do desenvolvimento de amor espiritual, e ela é descrita nos Shastras como sempre eternamente crescente. Então, é assim, né? Eternamente crescente. Não existe um momento que ela chega num topo, que você chega no limite do que você pode experienciar de felicidade espiritual, né?
Então, isso é de fato o Rama do Mahamantra Hare Krishna, né? E quando a gente recita esse mantra, a mentalidade pela qual nós somos aconselhados a estar, que foi o Acharya, né? O fundador aí de toda essa instituição que compartilha esse conhecimento que é Prabhupada, ele cita que é como uma criança pequena chamando pela sua mãe e pelo seu pai, né? Então ele pede amorosamente em um abrigo infantil, que nem aquela criança que está abrigada na mãe e no pai, completamente rendida. Ela sabe que ali está a segurança genuína dela. E ali o indivíduo pede, por favor, me ocupe em seu serviço, porque em seu serviço eu vou encontrar a minha verdadeira identidade, né? Então esse é o princípio psicológico assim por trás. Espero que tenha respondido. Obrigada. Eu não tenho perguntas, mas sim agradecer muito. Um tesouro precioso. Gratidão. Obrigada, Marina, por estar aí ouvindo também a gente, por nos conceder os seus ouvidos para falarmos. Mais alguém tem alguma pergunta ou comentário? Eu acho que a apresentação de vocês foi tão completa que fechou assim tudo. Foi ótimo. Muito obrigada, parabéns. Ninguém tem pergunta? Qualquer coisa, se vier alguma questão depois, pode mandar para a gente também, pelas Isso. redes sociais que a gente colocou ali, pode Isso. mandar para a gente, que é um prazer, assim, de poder conversar também sobre esses assuntos, que às vezes a gente ouve, né, tanta coisa, tantos termos, e aí depois vem, né, uma questão, tá, mas aquilo que ele falou, o que realmente é Exato. aquilo, né, então... E lembrando, né, um ponto importante, que a gente coordena a mentoria da Bhagavad Gita, MBG. Quem tiver também interesse de entrar em contato aí com a gente, pode mandar mensagem. E quarta-feira vai começar um curso de sânscrito introdutório. Aqueles que estiverem interessados a aprofundar um pouco mais no sânscrito, também estão convidados, só entrar em contato com a gente. Eu queria fazer uma pergunta. Opa, pergunta. Qual a diferença entre o yogi e o boga? Oba, vamos para o sânscrito. Existe o yogi e o bhogi. O Bogi. yogi é aquele que pratica yoga e o bhogi é aquele que pratica bhoga. Bhoga, ele vem lá do verbo to bhu. Tem o verbo to be no inglês, né? E que vem do bhu no sânscrito, que é a questão de existência. Só que é uma existência vir a ser. Logo, é algo conectado ao corpo, consequentemente ao desfrute dos sentidos materiais. Então, um bhogi é aquele que não tem regra, não tem regulação, só está determinado a ter prazer. Então, ele passa por cima de quem for, ele faz de qualquer jeito, não está interessado em fazer corretamente, porque o interesse dele é o desfrute. E o yogi é aquele que compreende, como a gente mencionou, acho que no último slide, o yajna. Quando ele concebe yajna, a prática espiritual que ele vai fazer chama-se yoga, que é uma prática regulada. Ele tem um horário para dormir, ele não vai dormir tão tarde, ele não vai acordar tão tarde, ele vai aproveitar os horários propícios do dia para meditar, ele vai aproveitar os horários propícios do dia para trabalhar, para fazer as coisas apropriadas, e direcionar a sua atenção para a fonte. Esse é o yogi, né? A madrugada, a noite, tanto é boa para o yogi, tanto para o bogi. Uhum. Só que eles usam de formas diferentes, né? Bem distintos. O que cada um faz com o seu tempo é que define em que plataforma vai estar, né? Exato. O bogi ou o yogi. Obrigada pela pergunta. Obrigado. A Jussara fez uma pergunta aqui no chat. Aham. Ela agradece pela apresentação e pergunta se o mantra Hare Krishna deve ser entoado em que circunstâncias? Diariamente? Então, tem uma oração muito famosa que é chamada de Shikshastaka,
que Chaitanya Mahaprabhu lá ele vai dizer que este mantra não tem regras e regulações rígidas para ele ser entoado. Então, quando a gente vai dar aula de mantra yoga, a gente vai falar sobre essas plataformas de mantras que tem muitas regras, que nem o mantra Gayatri, por exemplo, que tem horários do dia, tem uma determinada plataforma de consciência, tem um determinado, assim, estado físico, né? Você não vai estar no banho, vai recitar o Gayatri, qualquer coisa assim. Mas o Mahamantra Hare Krishna, ele não é mantra dentro dessa classificação de regulação de horário, qualquer coisa do tipo, porque ele não é um mantra de benefícios conectados com o funcionamento desse cósmico. Ele é um mantra transcendente, ele é um passana, então ele é um mantra transcendental, no caso, Harinama, né? Então, o indivíduo pode recitar em qualquer circunstância, em qualquer circunstância. É evidente que a gente vai sempre se basear no princípio de yamas e niyamas. Então, você não vai estar fazendo uma coisa ímpia e vai estar recitando o mantra para se excusar daquilo. Isso é uma ofensa ao mantra e você perde qualquer benefício que você possa ter, porque a gente está falando de um processo racional, né? Então, é evidente que não vai ter valia. Mas, tirando uma circunstância absurda dessas, assim, né? Então, o indivíduo pode recitar tanto de manhã, quanto de tarde, quanto de noite. E sim, a recitação dele é diária, principalmente na Japamala, mas também tem várias melodias que ele pode ser cantado, mas a principal é a Japamala. E o horário mais recomendado sempre vai ser de manhã, né? Então, se a gente for afinalar, assim, para dizer em termos de recomendação, é pela manhã, porque o horário da manhã ele é regido por Sattva Guna, pela bondade, né? Então, é o mais propício para concentração e foco na meditação. Não sendo horário mais propício, vocês poderiam cantar um mantra para todos nós, já que está no fim da reunião? Sim. Ó, tem uma pergunta ali no mantra. Se coloca uma intenção? Quer responder? Posso responder. Sim. É muito importante, como a Radha Shakti mencionou, o cantar do Mahamantra Hare Krishna é como se a gente entrasse naquele espírito de uma criança que está clamando pela sua mãe, pelo seu pai, né? Então, em que sentido? No sentido de que estamos presos, condicionados, imersos num oceano de sofrimento aqui no mundo material, devido aos cárceres psicológicos. Com a consciência de que quando cantamos este mantra, nos conectamos com a fonte, nossa fonte espiritual legítima, nós podemos conversar com essa fonte, podemos orar, então, compartilhar de nosso coração no momento em qual estamos cantando o mantra. E de duas formas. Uma, ouvindo este nome, compreendendo a potência deste nome e simplesmente dando atenção para que ele adentre. E outra, compartilhando de sua sinceridade. A sinceridade é o princípio da prática de yoga. Será que eu vejo com o violão? Não sei se está afinado. Como é que tá? A gente pode... Como é que tá de horário, gente? Dá para cantar um pouquinho ou... Eu acho que a gente encerraria bem bacana, né? Com um pouquinho do Mahamantra, bem propício, porque afinal de contas é domingo com mantras. Antes de vocês cantarem, eu só queria fazer uma pergunta rápida. Explicar aqui para a gente o que é essa mentoria da Bhagavad Gita. A mentoria da Bhagavad Gita é justamente para quem quer aprofundar o seu estudo sobre a Gita. Então, a gente tem uma plataforma com várias aulas e toda semana tem uma aula online, nas terças-feiras de noite, especificamente, no qual a gente vai tratar de alguma temática referente à Gita. E ali a gente vai esmiuçar também aspectos do sânscrito e conceitos, aplicabilidade de tudo isso. E aí a gente tem tipo uma comunidade assim mesmo, em torno desse estudo da Bhagavad Gita. E é aberto? Como é que funciona isso? Ele é uma plataforma de assinatura mensal, então ele é pela Hotmart, e aí tem um valor ali que é até bem simbólico, assim, de contribuição para que a pessoa possa estar acessando todas essas aulas com divisões temáticas ali dentro. Aí, por exemplo, eu já acessei as temáticas que eu queria, né, tem bastante coisa, mas aí a pessoa paga a quantidade de meses que ela quiser dar continuidade àquele estudo, ele vai estar sempre acontecendo, né? Isso.
E você pode colocar aqui no chat para quem estiver interessado, Sim. ou dizer aqui o nome da comunidade. Coloca aí, por favor, então, você. Abre aqui o Firefox para a gente pegar o Sim. link. Ana, querida, você pode anotar para mim? Depois você passa para o WhatsApp para mim, que eu Ali, estou Sim, sem. sim. Eu tiro uma foto. Tá bom. Você vê? Ali. Enquanto vocês procuram aí, eu só quero anunciar também o nosso próximo domingo com mantras. O nosso convidado é Krishna Balarama Das, e ele vai falar sobre 2 temas, que é o... Só um minutinho, deixa eu procurar aqui. Reverências ao Mestre e Narasimha Pranama, canção de proteção. Então, vocês seguem a gente no domingo com mantras, e as informações do curso, eu coloquei só o Instagram do Bamarzi, que você encontra lá na sua bio, né, Bamarzi? O curso de sânscrito online, é online, né? E está começando quarta-feira agora. Isso, é um curso de sânscrito online e vai iniciar. E você entra em contato comigo que eu adiciono a pessoa no grupo do WhatsApp lá que vou estar todos os detalhes. Só mandar mensagem. Vamos dar enter aqui. Aqui não é isso. Bom, a gente envia depois, porque está com A gente dificuldade de mexer aqui no... A gente não conseguiu encontrar o link certinho para vocês, gente. Desculpa, não tá pronto em mãos aqui. Então, Mas depois aqui, vocês podem mandam acessar... para Não, mim aqui eu ou vou para compartilhar Ana. o site aqui do Bramart, daí vocês podem Pronto, acessar por é isso. aqui. No meu site Ah, vocês tá. encontram o Tá. conteúdo. Deixa eu... Entrou ali no chat? Entrou sim, obrigada. Sim. Eu quero fazer menos. Pode começar. Então, tá bom. Preciso começar aqui, então, pra gente fechar e cantar o Mahamantra. Acho que por questão de lag, de atraso do microfone, vocês podem ficar de microfone fechado, mas ao mesmo tempo cantando juntos, por favor.
Muito obrigada. Hare Obrigado, Krishna. gente. Hare Krishna, Muito boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu lembrei aqui do livro, Vânia, que você me indicou, Cante Hare Krishna e Seja Feliz, do Raghunath Das. Sim. É um livro maravilhoso para quem quem quer conhecer o Mahamantra, a prática de japa, muito, muito bem escrito, e de um autor que tem muito conhecimento de causa para falar sobre isso, né? Uhum. Posso fazer uma recomendação de um livro também, rapidinho? Pode, claro, claro. Então, queria recomendar aqui esse livro aqui, ó, que é o Guia Completo da Bhagavad Gita com tradução literal, que é de Hridayananda Das Goswami, o mestre espiritual do Radhanatha, que escreveu esse livro, Cante Hare Krishna e Seja Feliz, que é uma explicação, né, um estudo da Bhagavad Gita separado em temáticas e com a tradução literal do sânscrito. Então facilita muito e está numa linguagem assim bem acessível para quem é do Ocidente, no caso, né? Então recomendo muito esse livro como estudo. Você pode repetir o nome, por favor? Guia completo da Bhagavad Gita com tradução literal. A Arada está escrevendo no chat. Traducão. Aí. Ah, tá. Então tá. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos tanto conhecimento que vocês passaram aqui para gente. Muito obrigada. Hare Krishna. Radha, quem é o Hare autor Krishna. desse livro? Oi? Quem é o autor do livro Ah, do... Hridayananda Acharya Das Deva? Goswami. Acharya Deva. Isso. Ah, ok. Então, gente, até o próximo encontro. Uma semana abençoada para vocês. Hare Krishna, Haribo, Namaskar. Hare Krishna. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. Obrigada.